Mas e se elas também fossem o lar de visitantes que, em algum momento da história, cruzaram os limites do nosso mundo? Em praticamente todas as culturas antigas, existem relatos de seres celestiais descendo dos céus, portadores de conhecimento e poder. Divindades voadoras, mestres cósmicos, mensageiros vindos de além das estrelas, seriam apenas metáforas ou registros distorcidos de encontros reais. Gravuras rupestres com figuras humanoides trajando elmos e escafandros, manuscritos descrevendo carruagens flamejantes cortando os céus, templos erguidos para deuses que desciam em feixes de luz, o que realmente aconteceu no passado. No entanto, os enigmas dos céus não pertencem apenas à antiguidade. No século XX, à medida que a humanidade avançava tecnologicamente, os relatos de avistamentos inexplicáveis explodiram. Durante guerras e períodos de intensa atividade militar, estranhos objetos luminosos começaram a ser registrados no céu, desafiando tudo o que se sabia sobre aeronaves. Em 1947, um evento ocorrido em Roswell, no Novo México, daria início à era moderna da ufologia e levantaria uma pergunta perturbadora: estamos sendo observados? Ao longo das décadas, os relatos se multiplicaram. Luzes desconhecidas deslizando silenciosamente pelos céus, estruturas voadoras que desafiavam as leis da física, encontros próximos com entidades de aparência incomum. Governo e militares investigavam, mas o mistério persistia. Se esses fenômenos fossem apenas frutos da imaginação humana, por que tantos registros e documentos oficiais acumulavam-se secretamente ao longo dos anos? Hoje, vivemos em uma era onde segredos do passado começam a emergir. Documentos desclassificados, declarações de ex-membros do governo e novas descobertas arqueológicas sugerem que há muito mais na nossa história do que nos foi ensinado. Mas qual é a verdade? Se estamos sendo observados, qual o propósito dessas entidades? Elas estão apenas nos estudando, ou já estiveram aqui antes, moldando nossa civilização desde tempos imemoriais? À medida que exploramos os capítulos seguintes, viajaremos por eventos que desafiam a lógica, investigações sigilosas e sinais que parecem ecoar através das eras. O que foi registrado nos campos de batalha, nos desertos remotos e nas profundezas do espaço? Quais segredos ainda estão ocultos, esperando para serem revelados? Se os antigos visitantes prometeram retornar, talvez nunca tenham realmente partido. Os sinais na guerra, fenômenos aéreos durante a Segunda Guerra Mundial. Nos céus turbulentos da Segunda Guerra Mundial, algo além das batalhas chamava a atenção dos pilotos. Eram pequenas luzes brilhantes, de coloração alaranjada, avermelhada ou branca, que surgiam repentinamente e seguiam as aeronaves a altíssimas velocidades. Elas não eram balas traçantes, nem refletores terrestres. Os pilotos aliados e do eixo começaram a chamá-las de Foo Fighters, um nome inspirado em uma gíria militar da época para coisas misteriosas. Os relatos eram inquietantes. Essas luzes apareciam tanto de dia quanto à noite, voando em formação, realizando curvas fechadas impossíveis para qualquer tecnologia conhecida. Algumas se aproximavam perigosamente dos aviões, acompanhando-os como se estivessem observando. Depois, desapareciam em um piscar de olhos, acelerando a velocidades que nenhum caça da época poderia alcançar. Os comandantes militares ficaram alarmados. No início, suspeitava-se que fosse uma nova arma secreta do inimigo. No entanto, o mistério aumentou quando pilotos de ambos os lados relataram os mesmos fenômenos. Se não eram uma tecnologia alemã, americana ou britânica, o que poderia ser? Em uma missão sobre a Alemanha, um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos descreveu ver uma esfera prateada que surgiu ao lado de sua aeronave, acompanhando seu voo silenciosamente por vários minutos. Outro tripulante, sobre o Oceano Pacífico, relatou ver uma formação de discos brilhantes que o seguiram por quilômetros, desaparecendo sem deixar rastros. A guerra terminou, mas os Foo Fighters continuaram sem explicação. Nenhum país reivindicou sua criação. Nenhum documento revelado posteriormente trouxe respostas. O que eram essas luzes? Alguma inteligência desconhecida observava a humanidade em um de seus momentos mais sombrios? Estariam apenas monitorando, ou tinham um propósito maior? O mistério de Roswell, contato alienígena no século XX. No calor escaldante do deserto do Novo México, em julho de 1947, algo caiu do céu.
Um fazendeiro chamado Mac Brazel encontrou destroços estranhos espalhados por seu rancho, a cerca de 120 quilômetros da pequena cidade de Roswell. Eram pedaços de um material metálico fino, mas incrivelmente resistente, que não queimava e voltava à sua forma original quando amassado. Algumas peças pareciam conter símbolos desconhecidos, semelhantes a hieróglifos. Intrigado, Brazel relatou sua descoberta às autoridades locais, sem imaginar que estava prestes a desencadear um dos maiores mistérios da história moderna. Poucos dias depois, a Força Aérea dos Estados Unidos anunciou publicamente que havia recuperado os destroços de um disco voador. A notícia rapidamente se espalhou pelos jornais, causando alvoroço. No entanto, em menos de 24 horas, os militares mudaram a versão da história, declarando que os destroços eram, na verdade, de um simples balão meteorológico. A reviravolta abrupta gerou suspeitas. Testemunhas locais, incluindo militares que estiveram na cena do incidente, relataram que os destroços eram de algo muito mais avançado do que um balão comum. Algumas fontes afirmaram que corpos pequenos e humanoides foram encontrados nos escombros e levados para uma base militar secreta. Ao longo dos anos, Roswell tornou-se o epicentro da teoria de que o governo norte-americano teria ocultado evidências de vida extraterrestre. Documentos desclassificados e depoimentos de ex-militares sugerem que algo incomum realmente aconteceu naquela noite. O próprio coronel Jesse Marcel, um dos oficiais envolvidos na recuperação, revelou décadas depois que os destroços não eram deste mundo. Teriam os militares encoberto um contato direto com uma inteligência não humana? O incidente de Roswell permanece um dos maiores enigmas da ufologia, um evento que, até hoje, levanta mais perguntas do que respostas. 7. Procurando respostas. Desde os primórdios da civilização, a humanidade tem olhado para o céu e se perguntado: estamos sozinhos? Com o avanço da ciência, essa curiosidade se transformou em uma busca sistemática por sinais de inteligência além da Terra. No centro desse esforço está o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, um projeto que há décadas vasculha o universo em busca de transmissões que possam indicar a existência de civilizações alienígenas. A ideia por trás do SETI é simples, mas grandiosa. Se existem outras inteligências no cosmos, é possível que elas também estejam tentando se comunicar. Para isso, o programa utiliza radiotelescópios poderosos para captar sinais de rádio vindos do espaço profundo. Desde a década de 1960, cientistas escaneiam o céu, analisando frequências específicas que poderiam carregar mensagens não naturais. Em 1977, um dos eventos mais intrigantes do SETI aconteceu. Durante uma varredura com o radiotelescópio Big Ear, em Ohio, um cientista detectou um sinal forte e incomum vindo da constelação de Sagitário. O sinal, que durou 72 segundos, era tão impressionante que o pesquisador Jerry Emmons circulou a leitura no papel e escreveu ao lado: "Uou!". Desde então, o chamado sinal Uou permanece um dos melhores candidatos a uma possível transmissão extraterrestre. Mas, se existem civilizações avançadas tentando se comunicar, por que não captamos mais sinais? Alguns cientistas acreditam que talvez não estejamos ouvindo na frequência certa ou que esses sinais sejam raros e efêmeros. Outros sugerem que civilizações tecnológicas podem usar métodos mais sofisticados para se comunicar, como pulsos de laser ou até modulações gravitacionais, que ainda não conseguimos detectar. Apesar da falta de evidências concretas, o trabalho do SETI continua. Com o avanço da tecnologia, telescópios mais sensíveis e inteligência artificial ajudam a peneirar grandes quantidades de dados, aumentando a chance de um possível contato. Se um dia conseguirmos captar um sinal legítimo de uma civilização extraterrestre, esse momento pode mudar para sempre nossa visão do universo, e de nós mesmos. O retorno e os relatos modernos, eventos recentes e o mistério que persiste. Se os antigos deuses celestiais realmente visitaram a Terra no passado, teriam eles ido embora para sempre? Ou sua presença ainda pode ser sentida nos dias de hoje? Essa questão ganha força diante dos milhares de relatos modernos de avistamentos de OVNIs, encontros misteriosos e experiências que desafiam a lógica. Desde meados do século XX, casos de objetos voadores não identificados se multiplicaram ao redor do mundo. Pilotos comerciais e militares relatam com frequência encontros com naves que desafiam as leis da física,
executando manobras impossíveis e acelerando a velocidades que ultrapassam qualquer tecnologia conhecida. Um dos eventos mais marcantes ocorreu em 2004, quando pilotos da Marinha dos Estados Unidos capturaram em vídeo um misterioso objeto apelidado de Tic Tac, que parecia desafiar todas as normas da aerodinâmica. Além dos avistamentos, há inúmeros relatos de contatos diretos com seres desconhecidos. Algumas pessoas afirmam ter sido abduzidas, descrevendo procedimentos médicos realizados dentro de naves e comunicações telepáticas com entidades alienígenas. Muitos desses relatos apresentam semelhanças impressionantes, mesmo quando vindos de pessoas de diferentes partes do mundo que nunca tiveram contato entre si. Outro ponto intrigante é a relação entre aparições de OVNIs e instalações militares e nucleares. Há diversos casos documentados de objetos misteriosos sobrevoando bases de armas nucleares, em alguns casos, desativando sistemas de lançamento. Isso levanta a hipótese de que alguma inteligência desconhecida está monitorando a atividade humana, possivelmente, tentando evitar uma catástrofe global. Diante de tantos relatos, governos ao redor do mundo passaram a levar o fenômeno mais a sério. Em 2020, o Pentágono criou um programa oficial para investigar OVNIs, reconhecendo publicamente que há objetos no céu cujas origens permanecem desconhecidas. Alguns pesquisadores acreditam que essas aparições podem ser a evidência de que os visitantes antigos nunca realmente foram embora. Eles podem estar aqui, observando, esperando o momento certo para se revelar. Se os relatos modernos forem verdadeiros, o que isso significa para a humanidade? Teríamos sido monitorados por essas inteligências por milênios? O retorno de que falam antigas lendas já está acontecendo, e apenas agora estamos começando a perceber. A revelação final. Se os deuses do passado eram, na verdade, visitantes de outros mundos, e se esses seres nunca realmente partiram, o que isso significa para o futuro da humanidade? Estaríamos à beira de uma revelação que poderia mudar para sempre a forma como entendemos nossa existência? Nos últimos anos, a busca por respostas se intensificou. Cientistas, astrônomos e pesquisadores independentes continuam a coletar evidências de que não estamos sozinhos no universo. O avanço das tecnologias de observação espacial, como os telescópios James Webb e Hubble, nos permite identificar planetas potencialmente habitáveis a distâncias antes impensáveis. O SETI, incansável em sua missão, segue captando sinais vindos das profundezas do cosmos, buscando indícios de inteligência extraterrestre. Enquanto isso, documentos oficiais sobre OVNIs continuam emergindo. Relatórios desclassificados mostram que governos há décadas estudam objetos desconhecidos em nosso espaço aéreo, e, embora evitem afirmar suas origens, a simples admissão de que algo inexplicável está acontecendo já representa um avanço sem precedentes. Mas talvez a verdadeira revelação não venha de fora, e sim de dentro de nossa própria história. Em cavernas antigas, templos milenares e textos sagrados, há pistas que indicam um conhecimento perdido, ocultado ou distorcido ao longo dos séculos. E se algumas civilizações remanescentes, isoladas do mundo moderno, ainda possuírem respostas sobre esse passado esquecido? Poderíamos descobrir que o contato com seres de outros mundos foi muito mais frequente e significativo do que imaginamos? Muitos acreditam que o momento da verdade está se aproximando. Seja através de um anúncio oficial, uma descoberta arqueológica revolucionária ou um contato direto e inquestionável, a humanidade pode estar prestes a encarar sua maior revelação. Mas estamos preparados para isso? Como reagiria o mundo diante da confirmação de que não estamos sozinhos? E se essa revelação for apenas o começo? Se os antigos visitantes realmente prometeram voltar, o que acontecerá quando eles finalmente se revelarem? Será um reencontro pacífico, ou uma realidade assustadora que desafiará tudo o que conhecemos? A história ainda não terminou. Algo nos observa, algo espera o momento certo. Os sinais estão por toda parte. Agora, cabe a nós decifrá-los, antes que seja tarde demais.